Bem-vindo ao canal AMH Relax, o seu canal de orações e versículos diários. Convido vocês a se inscreverem no canal, a curtirem e a compartilharem os nossos vídeos com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e ao coração das pessoas que mais precisam. Convido vocês também a deixarem suas intenções de orações nos comentários abaixo, pois todos os dias oramos por vocês e pedimos a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Esta noite vamos orar o Salmo 50 para pedido de perdão, misericórdia e piedade divina, mostrando que Deus é o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, o Criador de tudo. Este salmo irá fortalecer a sua sabedoria e humildade, traz fortuna e prosperidade. Faça-o com muita fé e devoção. Faça esse salmo na hora de dormir. Coloque-o e deixe-o tocando enquanto você dorme. A tela ficará escura para que você possa descansar ou dormir melhor. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança?
Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos
e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas, e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto,
para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf.
Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio.
Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra, de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo,
e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus.
Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também
os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo que nele há. Por acaso,
preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus:
Que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos. Salmo 50. Asaf. Deus, Senhor Deus, fale e chame os moradores da terra de todo o lado, de um lado ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, da cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma tremenda tempestade. Eu chamo o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram-me um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escutem, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados pelas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e ainda mais tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito de minha aliança? Vocês não querem que eu os corrijam e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizerem coisas más
e não pensam duas vezes antes de pregarem mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem muito bem nisto, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Eu salvarei todos os que andam em meus caminhos.